Você já se pegou repetindo comportamentos sem perceber e depois acabou se arrependendo? Sei lá, reagindo talvez como seus pais, amigos, ou até os colegas de trabalho, né? A gente até acaba justificando, meio que dizendo que isso faz parte da nossa personalidade. Mas e se boa parte disso não fosse exatamente escolha sua? Hoje vamos falar sobre algo que afeta todos nós, mas a maioria das pessoas nem repara nisso. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Menos Selfie, Mais Self. Eu sou Melina Flores. Eu sou Diego Nogueira. E aqui nós falamos sobre autoconhecimento na prática. E o vídeo de hoje está inspirado em um trecho do livro Karma e Dharma, do professor De Rose. A gente já tem um outro vídeo inspirado em outro trecho deste livro, fez sucesso, e é um livro que a gente gosta muito. É um livro também que amplia bastante o conceito de karma, que normalmente é difundido, né? De forma bem resumida, karma se refere a ação e reação. Ou seja, se você der um soco numa parede, você vai ter dor, porque vai ter um impacto, né? A força contrária. Se esse soco você der numa pessoa, você vai ter consequências, né? Dessa ação. Então, é simples, ação e reação. O que acontece é que muitas vezes essa reação ela não é imediata após a nossa ação. Então nem sempre a gente consegue medir exatamente a origem das consequências daquilo que nós fizemos. Bom, mas o ponto central deste vídeo é que o karma não é só algo individual. Ele é muito mais complexo e inclusive coletivo do que a gente imagina. Bom, então agora eu quero aproveitar para ler um trecho aqui do livro que a Mel já citou, com a definição do termo karma. O que é karma, né? Karma é uma lei natural como a lei da gravidade. Essa é a visão que o yoga mais antigo tem do karma. A visão espiritualista surge mais tarde, especialmente a partir do século 8 d.C. Posteriormente, o conceito de karma é importado pelo Ocidente e cristianizado, ou seja, é feita uma releitura com base nos princípios cristãos de culpa e pecado. Karma deixa de ser uma lei que está fora e além do bem e do mal, para tornar-se algo com conotação negativa que se deve pagar com sofrimento. Lembra daquele exemplo do soco que a Mel deu? Então, quando a gente fala em karma, em geral as pessoas tendem a pensar nisso, nas nossas ações individuais, nas escolhas, nas decisões que a gente toma e nas consequências que colhe a partir delas, e muitas vezes sem nem perceber, né? Mas esse é só o karma mais famoso, digamos assim, né? Só que a coisa vai muito além disso. De uma certa forma, boa parte das nossas escolhas já foi programada sem que a gente nem perceba. Pois é, e aí que entra o tema deste vídeo, porque a gente quer desenvolver mais essa questão do karma individual e o karma coletivo, para entender o que o Diego acabou de falar, das coisas que já estavam meio que definidas e nos influenciando sem a gente saber. Então, vamos primeiro para a definição que o professor De Rose faz no livro sobre karma individual e coletivo, depois a gente explica um pouco mais. O karma individual é o denominador comum entre os diversos karmas coletivos que atuam sobre nós o tempo todo, desde antes de nascermos até depois de morrermos. Os karmas coletivos nos são impostos por herança em função da família a qual pertencemos, do local em que nascemos, nossa cidade, bairro, etnia, religião, nação, etc. Ou por opção, como esporte, profissão, arte, política, filosofia e outros. Quantos karmas coletivos atuam sobre nós? Um número indeterminado, porém certamente incomensurável. Então o que a gente vê aqui é que tem alguns karmas coletivos que não passam pela nossa decisão. A gente vai listar e trazer inclusive exemplos práticos para conseguir entender bem de que se trata, como é que acontece essa influência. Então, por exemplo, karma coletivo de família, ou de local de nascimento, ou de religião, todo conjunto de crenças. Aí você percebe que este tipo de karmas, ele já está definido. Então, antes de nascer, nós já estamos sendo influenciados nesse sentido. Então, vamos começar falando sobre o núcleo familiar, que é o karma, né, coletivo, que primeiro influencia a gente, né? E aí vamos focar no aspecto da capacidade de comunicação dentro daquela família. Se você, por acaso, nasceu numa família que tem dificuldade de expressar emoções, afeto, é lógico que isso não é uma regra absoluta, mas você tem uma influência muito grande ali, talvez ter dificuldade também de expressar essas emoções e afeto para com os demais, seja amigos, colegas, enfim. Então, essa influência está ali incidindo sobre você também. Pois é, aí ainda dentro do grupo familiar, a relação que você tem com o dinheiro. Se você cresceu numa família
família com escassez, pode ser que quando adulto, mesmo você tendo disponibilidade de dinheiro, você tenha receio de gastar, porque você já foi acostumado a essa escassez. E o oposto é válido também. Você crescer numa família abastada, né? Você pode ter dificuldade em valorizar isso, porque é do jeito que você cresceu, né? Até outro dia estávamos lembrando que as nossas avós, elas saíram de situação de guerra e migraram para esse continente. A minha avó tinha uma obsessão por ter a certeza de que havia comida na mesa, então ninguém estava passando fome, ninguém tinha necessidade, mas ela estava obcecada porque todo mundo comesse, porque a geração anterior a ela tinha passado escassez, né? Inclusive falta de comida. Então essa é uma realidade que acaba ficando impregnada. No caso da minha avó é um pouco diferente. O comportamento dela era de aproveitar tudo. Casca da banana, casca da laranja, casca do ovo para fazer farinha. Tem um detalhe que eu queria trazer também, que às vezes essa escassez que você falou, ela não precisa ser real. Às vezes é uma mentalidade de escassez. É verdade. Acaba refletindo também, né, nos parentes seguintes, assim, né? Sim. E aquilo de entender um pouco da origem das causas. Claro. Né? Legal. Um terceiro exemplo, ainda dentro do contexto familiar, é, por exemplo, essas famílias tradicionais que têm 4, 5 gerações de médicos ou de militar, ou seja, qual for a carreira, em que às vezes o filho se sente impelido a seguir aquela mesma carreira. E, inclusive, aconteceu com a gente, um aluno nosso, que era contador, né, se eu não me engano, isso por influência da família, só que ele começou a praticar, começou a desenvolver, né, mais autoconhecimento e começou a se questionar e viu que não estava feliz naquela profissão. Resumindo a história, hoje ele mora em Portugal e foi se dedicar à música, que é o que ele gosta de fazer, estar feliz da vida. Bom, ainda falando em karmas herdados, né, mudando um pouco de assunto, sobre a região em que a gente nasce e como isso também influencia. A gente sempre lembra e fica rindo de que você é um carioca típico, porque você nasceu no Rio, mas você não gosta de futebol, nem do carnaval, nem do verão. Não, só se for do Vivaldi. A grande questão é que não tem como escapar dessas influências, né, totalmente. Mas, à medida em que a gente vai crescendo e se tornando adulto, a gente consegue se liberar de uma boa parte delas, né? Quando você é criança, você depende totalmente da tua influência familiar. Conforme você vira adulto, vai morar sozinho, você já tem mais autonomia para escolher várias coisas na sua vida. Então, o que a gente quer trazer nesse vídeo é entender esse processo de influências do karma, né, individual e coletivo, e saber como jogar com isso ao longo da vida e aproveitar isso a seu favor também, né? Mas nem só de herança vive o karma coletivo. Existem outros karmas coletivos que a gente escolhe. Por exemplo, esporte, profissão, política, estilo de vida, né? Ou seja, todo grupo que você escolhe se inserir, fazer parte, vai exercer uma influência sobre você também. Pensa lá no tempo de escola, seus coleguinhas, como aquilo te influencia de alguma maneira. E quanto mais você se identifica e quanto mais tempo você permanece nesses grupos, a tendência é que a influência seja maior. Então vamos a alguns exemplos práticos, né? Para a gente entender como que essa teoria funciona na vida real. Falando, por exemplo, do karma de profissão, ou seja, o karma coletivo pela área profissional em que você atua. Você resolve seguir a carreira de medicina e aí você fica sujeito àqueles plantões longos que a gente já conhece mesmo de fora, mas conhece. O sono fica fragmentado e tudo isso misturado com decisões, às vezes de vida ou morte, né? É uma pressão inegável. Essa pressão, essa responsabilidade, ela não termina no horário de trabalho. É óbvio que isso passa para a vida pessoal e acaba cobrando um preço no próprio corpo, com um certo desgaste. Enfim, a gente fala isso com total respeito para os nossos médicos. Com uma certa propriedade, porque nós já tivemos e temos muitos alunos médicos ou enfermeiros e tal, e que a gente vê isso na pele deles, assim, o quanto é esforçado nessa rotina e quanto impacta na vida pessoal. Bom, e um outro tópico que a gente citou, né, é o karma coletivo da arte, né, quando você escolhe seguir uma carreira de artista, por exemplo, ou músico, como foi meu caso, né, eu tive banda durante uns 15 anos e quantas vezes a gente não escuta, ah, legal, você toca, né, mas trabalha com o quê? Ou vai viver de quê, né? Então, infelizmente, eu nasci num país que não valoriza tanto, assim, quem não está naquela pequena bolha, né, dos artistas que ganham, né, uma boa grana, assim. Então é uma batalha ali árdua para depois, de repente, oferecerem uma pizza, né, no final do show. Então isso é um karma coletivo escolhido. Eu escolhi seguir essa carreira durante um bom tempo, me diverti muito com isso, mas está sujeito a esse tipo de interpretação daquilo que você faz, assim, né? Ou seja, um misto de dificuldade em relação, por exemplo, à realidade do país, dificuldade para seguir essa carreira, com o próprio julgamento das pessoas que olham de fora e já tiram conclusões. É um paradigma instalado, né, em relação àquilo. Por falar de julgamento das pessoas
que olham de fora, lembrei de outro caso que encaixaria ali entre profissão e estilo de vida, né? Mas a gente passa muito por esse julgamento em relação a quem trabalha de casa, né? O home office. E é o nosso caso. E muitas vezes, quem olha de fora pareceria julgar que só porque você está em casa trabalhando, você não tem muito esforço, né? Você já está em casa, né? Pareceria que você está de férias todos os dias. E quem trabalha em home office sabe que não é bem assim. Então, se você trabalha em home office, já comenta aqui embaixo. Quais são os teus desafios principais pelo fato de estar em casa, tendo que construir a tua rotina com compromisso de trabalho, né? Muito bem lembrado. Bom, a gente foi explicando um pouco esses conceitos de karmas por separado. Karma individual, karma coletivo, falou que tem por herança, tem por profissão, mas como isso funciona em uma pessoa, né? Afinal de contas, a gente está inserido em distintos grupos e isso traz distintos karmas coletivos que eles funcionam como se se cruzassem. Você está no meio disso tudo. Você faz parte de um grupo, faz parte de outro, os karmas se cruzam e você está ali no meio. Mas para além da influência desses karmas coletivos, tem o teu próprio karma individual, que você vai construindo, moldando o teu futuro de certa forma, porque a gente já falou que as tuas ações têm as consequências. Então, isso dá uma equação única da qual você faz parte na construção. Então, um exemplo, você nasce no seio de uma família e ali você tem a mesma família, a mesma nacionalidade com os teus irmãos. Só que depois você cresce, vira adulto, né? E você escolhe um time de futebol, teu irmão outro. Você escolhe uma ideologia política, teu irmão outro. E mesmo que você tenha crescido na mesma família, com as mesmas condições, com as mesmas oportunidades, isso pode gerar dois adultos que entram até em conflito, né? A gente sabe, futebol então é um negócio. Aqueles temas polêmicos. Sim, aqueles temas polêmicos. Então você percebe, no mesmo contexto e com muitos dos mesmos karmas coletivos compartilhados, cada indivíduo constrói o seu futuro e faz as suas escolhas. A pergunta que não quer calar aqui: será que você tem consciência de todas essas influências que trabalham sobre você? E aí os desdobramentos, seja os karmas que você escolheu, pelos grupos que você escolheu fazer parte, e seja os que você herdou. Será que você tem consciência de como trabalhar isso para que você não esteja inserido no cruzamento desses grupos como um ponto de tensão, e sim como algo que te ajude a crescer, a se desenvolver? Então acho que aí está a chave do nosso vídeo, da nossa reflexão de hoje. Aprender a olhar para tudo isso com discernimento para escolher. Tem alguns grupos os quais você pode decidir sutilizar a influência e conscientemente escolher um outro tipo de grupo do qual você queira fazer parte. Ou seja, aproveitar essas influências para alavancar uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo de vida. Eu vejo que isso é uma coisa que a gente lida muito com os nossos alunos. Por exemplo, uma pessoa que quer ter mais qualidade de vida, ou seja, vai procurar um grupo que faça um determinado esporte, faça natação, pedalada, seja o que for, mas se insere num grupo que vai te ajudar, aquela força do grupo vai te ajudar a mudar um hábito, por exemplo. Né? Sim, e não olhar de forma passiva para coisas que acontecem na tua vida que você não sabe muito bem de onde vieram. Talvez depois deste vídeo você comece a entender um pouco mais dessa dinâmica, mas você não sabe muito bem de onde veio, mas está ali, aquilo vai te levando. Aquela coisa de que a vida vai te levando, né? E como você pode colocar em prática, né, no seu dia a dia e ampliar essa percepção da influência do karma na sua vida, né? Bom, um primeiro exemplo são aquelas concessões que a gente faz, muitas vezes só se dá conta depois. Ou seja, responder um sim no automático. Às vezes lá no fundo você não queria aceitar aquilo, mas acaba aceitando por condicionamento, por algum contexto familiar, de pessoas que você não consegue às vezes dizer um não. E às vezes é uma pessoa específica, que sempre você está com ela, você acaba cedendo por algum motivo que você nem sabe qual é. Provavelmente isso é algum condicionamento que de repente você precisa revisar ali e mudar esse padrão. Por falar em padrões, provavelmente em alguma área da sua vida você tem algum padrão de comportamento que se repete. Isso tem uma grande possibilidade de ser algo que você precisa revisar. Se é um padrão que te faz crescer, que te faz se desenvolver, ótimo. A gente precisa desses padrões. A rotina, a disciplina vem muito daí, né? De você estabelecer padrões, mas que de preferência te façam crescer. Então, se existe algum que te faz mal, te faz se sentir mal depois, com certeza isso precisa ser revisto. É algum condicionamento, talvez por alguma influência de um desses karmas que você pode mudar. Agora,
agora que você já está tomando um pouco mais de consciência disso, né? Esses padrões de comportamento que você falou, quando positivos, está meio na moda chamar de rituais. Bem né? lembrado, bem lembrado. Engraçado. Tá na moda hoje, né? Daqui a pouco não vai estar. Mas eu acho interessante, só que, enfim. Outro aspecto importante a se observar também é que ambientes te fazem se sentir bem, né? Agradável, um ambiente em que você se sente acolhido, se sente identificado. Muitas vezes a gente entra para alguns grupos, né, se a gente não tem muita consciência desse processo todo que a gente está falando, a gente acaba fazendo parte de grupos que tem uma influência que não vai ser muito boa, talvez foi boa num momento da vida e agora já não é mais. Tudo isso precisa ser avaliado. Então, observa. Teu corpo está se sentindo bem, a sensação é agradável. Eu não estou falando daquele desconforto de esforço físico para treinamento, por exemplo. Estou falando muito mais do aspecto emocional nesse sentido. Observa isso e se sente que está incômodo demais, provavelmente precisa mudar. E aí, passando um pouco por o que eu acabei de falar, observa os grupos dos quais você faz parte, né? Se tem algum que você já não se identifica tanto, talvez você precise mudar. A vida avança, a gente vai se modificando. Eu não sou mais o Diego de 10 anos, de 5 anos atrás, então você precisa fazer esse autoestudo constante, e aí vem a questão do autoconhecimento, para perceber se as escolhas que você fez no passado, os grupos dos quais você faz parte, ainda servem para você. E conforme você vai treinando isso, quanto mais consciência você tem dessas influências que te moldam, maior capacidade você tem de modificar isso. E aí tem um ponto de virada também, quanto mais consciência você tem, né, e capacidade de utilizar essas forças do grupo ao seu favor, né, ou de forma consciente, você começa a poder influenciar também esses grupos. Aí eu vou usar um exemplo pessoal. A gente se mudou para um condomínio que tem toda uma estrutura, a gente sempre gostou muito de participar, para ver as coisas melhorando, né? Acho que faz parte do nosso trabalho e a gente aplica isso na vida. Então eu optei por me candidatar a conselheiro comunitário aqui do condomínio. Ou seja, eu como indivíduo me propus a exercer uma influência para a melhora do coletivo aqui, né, do nosso condomínio. Então você pode escolher algum grupo na sua vida que você talvez consiga exercer uma influência para que todo mundo se beneficie disso, né, não apenas você, né? Lembrando que se você é apenas um indivíduo, a chance de você mudar por completo um grupo é muito baixa. Na verdade o que está acontecendo eu estou aproveitando a força desse grupo, condomínio, né, o coletivo, e me tornando parte dessa força para melhorar para todo mundo, assim, né? Isso. Perfeito. E olha, se você está curtindo esse assunto, se você ficou aqui até o final, imagino que sim, né, e quer estudar, se aprofundar um pouco mais, o livro que a gente leu aqui, alguns trechos, temos na nossa loja e o link está aqui na descrição. A Mel vai pegar aqui para mostrar. Karma e Dharma, do professor De Rose. E se você gostou da camiseta de Karma, vamos deixar também. Essa camiseta faz referência ao outro vídeo que eu comentei, que trazia uma metáfora entre o Karma e o transatlântico, enfim. Assiste o vídeo lá. Tá no outro vídeo, verdade. Ou seja, os links tanto do livro quanto da camiseta estão aqui embaixo do vídeo. Então, me conta aí, eu tô querendo saber de tudo. Sabendo que você tem a possibilidade e o poder para influenciar o teu karma, o que você escolheria mudar agora? Fala aqui nos comentários, a gente gosta de ler tudo e de responder. Então, se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo e do conteúdo. Aproveita e dá um gostei e se inscreve no canal, ativa as notificações, que isso vai nos ajudar demais a poder crescer e levar esse conteúdo a mais pessoas. E de resto, obrigado por chegar até aqui com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, né?